glorificou-se na carne, mas vivificado no Espírito. Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20. Os quais, no tempo, foram desobedientes, quanto a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Agora vamos para a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. É o mesmo contexto. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Quem foi que desceu as partes mais baixas e pregou aos espíritos em prisão? Jesus. Aí, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, está dizendo, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos. Jesus em vida prega o Evangelho. Jesus morto prega o Evangelho. Ele ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia para a glória do Deus bendito. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ele dá uma ordem por todo mundo pregar o Evangelho. Então você, como um bom bereano, que gosta de consultar as Escrituras Sagradas, você tem que ver onde está o Evangelho, porque ele mandou você pregar o Evangelho. Você, como um bom bereano, e quer estar inabalável, como o texto diz, você quer tomar essa armadura para você ficar inabalável. Sabe como o cristão fica inabalável? Quando ele ouve as palavras de Jesus e as pratica, mano. O texto em Efésios está dizendo isso. Vamos voltar. Vamos lá para Efésios. O texto de Efésios está dizendo isso para mim e para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você só permanece inabalável quando você está sob a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, aleluia, a sua santa e poderosa palavra. Aleluia. Jesus em vida prega o Evangelho. Em Mateus capítulo 4, versículo 23. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 4, diz que Jesus, quando estava morto, ele pregou o Evangelho dos Espíritos. Aí agora ele ressuscita e dá uma ordem, diz para todo mundo pregar o Evangelho. É uma ordem divina. E se você quer ficar inabalável, você tem que guardar as palavras de Jesus. Mas pastor, eu entendi o que o senhor está dizendo. Eu entendi o que o senhor está explicando na palavra de Deus. Mas o Antigo não é o Evangelho, não é. O Antigo Testamento não é o Evangelho. Por quê? Porque está escrito. Não é porque eu estou dizendo, é porque está escrito que o Antigo Testamento não tem o Evangelho. Aonde o senhor pode provar isso? Marcos capítulo 1, versículo 1. Abre aí. Marcos capítulo 1, versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se é o princípio, tem pessoas que falam começo. Se é o princípio, começou ali. Começou ali. Ah, mas pastor, é um texto isolado. O senhor está pegando um texto fora do teu contexto para ser um pretexto. Não. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou obedecendo as Escrituras Sagradas. Porque não somente esse texto diz que o Evangelho só está no livro. Só esse texto, para um bom entendedor, o pingo é letra. Está dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio é o princípio. Mas tem um texto aqui em Romanos. Abre a tua Bíblia. Romanos, capítulo 1. Olha só que coisa linda. Lembra que Jesus pregava o Evangelho?
Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus as aldeias, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Aos espíritos em prisões ele pregou o evangelho. Ele morre e ressuscita, dá uma ordem de todo mundo pregar o evangelho. Aonde está o evangelho? Marcos capítulo 1, versículo 1. O princípio do evangelho de Jesus Cristo. Agora, em Romanos capítulo 1, versículo 1 e o 2 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Preste atenção. Verso 2: O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas Escrituras. Ou seja, o evangelho foi prometido pela boca dos profetas antigos. Eles profetizaram, eles anunciaram que viria o evangelho. Deus prometeu aos seres humanos pela boca dos profetas que viria o evangelho, mas não tinham o evangelho. Eles não viveram o evangelho. Os antigos viveram sob a lei. Quer ver? Mateus capítulo. Olha que coisa linda. Um texto tremendo. Eu amo esse texto. Mateus capítulo 3, versículo 17. Lembra que Jesus pregava o evangelho? Ele não anunciava outra coisa a não ser o evangelho do reino de Deus. E o reino de Deus começou quando foi anunciado o evangelho. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vês e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Quem está dizendo isso, amado? Preste bem atenção. Quem está falando isso é o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Ele está declarando que muitos justos e profetas desejaram ver quem? O Cristo que estava encarnado. Eles desejaram ver, mas não viram. Não para por aí não, mano. Porque se Jesus pregava o evangelho, anunciava o evangelho na sinagoga, em toda a Judéia e circunvizinhança, então se Jesus anunciava o evangelho, nesse texto de Mateus capítulo 13, versículo 17, ele diz: e ouvi o que ouves e não ouviram. Ou seja, os antigos não viveram o evangelho, nem ouviram o evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir que ouve. Mas você pode levantar a tua mão, porque hoje você ouviu o evangelho. Levanta a tua mão e agora Deus confia o nome de Deus para a tua vida. É através do evangelho que vem a vida, vem a luz, a imortalidade, a paz com Deus. É no evangelho de Jesus que hoje os profetas desejaram ouvir, não ouviram, e você tem o evangelho para você ouvir. E muitos querem colocar as palavras que os profetas profetizavam lá na antiga aliança. Olha o absurdo. Enquanto Jesus disse que os profetas profetizou até João, em Mateus capítulo 11, versículo 13, em Lucas 16, Jesus, o Criador, diz que a lei dos profetas durou. E ele vem dizendo que muitos justos e profetas desejaram ver o Cristo, e ouvir o que é o Evangelho, não ouviram. E tem pessoas querendo trazer para você outro tipo de mensagem para a tua alma. Não aceite isso. O que você tem que abrir o seu coração e ouvir é o Evangelho. Porque até os justos e os profetas desejaram ouvir o Evangelho. Vamos voltar para Efésios em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito ao Cordeiro Nazareno por esta palavra. Aleluia, essa é a palavra que purifica, essa é a palavra. Jesus Cristo mesmo disse: vós está limpo pela minha